Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso ponto de encontro com a Rô. Olá Camilinha, tudo bem, amor? Muita luz, muita paz e vamos que vamos, né, Camila? Então tá, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rosana Lashley, sou facilitadora e coach Heal Your Life, coach nutricional, health coach, né? Então, traduzindo, educador da saúde. E estamos aqui juntos, né? O meu trabalho é poder desenvolver nas pessoas esse poder que há em cada um de nós, que todos nós temos, mas com o nosso dia a dia, o nosso dia a dia corrido, com as pressões do dia, nós vamos desconectando dessa força poderosa que nós temos, dessa força interior que há dentro de nós. Oi Camila, oi Simone, tudo bem, amore? Então, pessoal, o objetivo do nosso ponto de encontro é exatamente esse, é trazer questões para que a gente reflita e, ao refletir, a gente pare para pensar um pouquinho sobre as nossas questões, né? Porque esse é o objetivo maior aqui, é trazer assuntos para a gente refletir e nessa reflexão trazer o processo de reconhecimento da nossa força, da nossa essência, reconectar, acho que é essa a palavra, reconectar com o divino, reconectar com a nossa essência. Então, esse é o meu maior objetivo, né? E quando a gente fala em educador da saúde, é pensar nessa saúde física e mental. Então, o meu trabalho, na verdade, sempre tá alinhando todo o nosso corpo físico com o nosso corpo mental, lembrando que nós somos seres que possui vários corpos, o astral, o mental, o físico, né, o corporal. Então é nisso que a gente vai falar. E hoje eu trouxe aqui 7 passos para que a gente possa potencializar a nossa saúde. Então nesses 7 passos eu queria dividir um pouquinho com vocês antes, que é assim, tudo começa do simples, mas a gente tem o hábito de complicar as coisas, né? A gente sempre quer começar do mais difícil. Então, tudo tem que começar tudo do simples. E a metodologia da Louise Hay, ela nos coloca isso de uma forma tão precisa, tão didática, né? Que faz a gente entender esse simples e realmente parar para pensar nesse simples. E aí, o que eu queria dividir com vocês hoje aqui é que essa semana eu tava na Flórida e cheguei ontem aqui em casa, em Nova York. E aí tinha um pessoal que tava trabalhando, veio fazer uns reparos aqui. E esses trabalhadores entraram e falaram assim pra mim, estão lá fazendo o trabalho deles, eu tô aqui fazendo o meu. E aí tinha um que gostava muito de conversar, né? E aí ele conversando comigo, e aí ele falou assim pra mim, quantos anos não, se eu tava muito tempo aqui em Nova York e tal, eu falei, sim, tô muito tempo. Aí ele falou que ele também era imigrante, que ele já tava aqui também há muito tempo, que ele já tinha filhos, netos, e aí viro eu e falo assim, eu também tenho filhos, tenho 5 netos, e aí ele faz aquela cara de espanto, como assim? Falei, tenho 5 netos, 3 moram no Brasil, 4 moram no Brasil, 1 mora aqui, eu tenho só uma filha aqui. Aí ele virou e falou assim pra mim, amazing, nossa, né, isso é fantástico. E eu fiquei assustada, fantástico por quê, né? Aí ele virou e falou assim, nossa, você não parece que tem netos. Eu falei, e aí, assim, naturalmente eu virei e falei assim, mas eu tenho 62 anos, a minha filha mais velha tem 43. Aí ele falou assim, não tô acreditando, como que você tem essa idade, com essa energia, com essa disposição e a sua aparência? E aquilo eu falei, uau, né? Porque na minha cabeça ficou uma coisa assim, por que a pessoa se assustou eu dizer que eu tinha 62 anos, né? E aí, é claro que eu fiquei lisonjeada,
ao saber que, nossa, tudo bem, não tô aparentando essa idade. Ainda ele virou pra mim, brincou, falou assim, nossa, você tem uma filha de 40, então você deve parecer irmã da sua filha, porque você tem uma aparência de 45, 55, entre 45 e 55 anos. Eu falei, ó, maravilha. Fiquei feliz. Mas eu fiquei depois pensando a seguinte questão. Por que as pessoas acham ou pensam que nós temos que chegar na fase da maturidade ou da melhor idade com uma série de problemas? Sabe? 62 anos, beleza, assim, com saúde, com vitalidade, com energia. Por que a gente traz esse padrão de idade com uma carga de doenças, de negatividade, como se fosse uma coisa ruim? E aí eu digo, como é bom você poder trabalhar no processo da sua maturidade ou da sua velhice. Quem disse que nós precisamos ficar velhos ou atingir uma certa idade com doenças, com deficiências? Por que isso? Com cansaço, sem energia? Da onde nós tiramos isso? De crenças que vêm lá atrás. Então, assim, eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, cada vez mais eu tenho que trabalhar no sentido de mostrar para as pessoas que nós não temos que focar na doença, nós temos que focar na longevidade, nós temos que focar na saúde. Então, Luiz Rey nos coloca assim, o quanto mais aquilo que a gente foca, quanto mais a gente foca, aquilo vai aumentando, aquilo vai crescendo. Então, se eu tenho essa crença na minha mente e eu fico martelando aquilo, isso vai crescendo, essa ideia vai crescendo. E os meus pensamentos, o que a metodologia também nos coloca, aqui meus pensamentos são só pensamentos e eles podem ser mudados. Então aquilo que eu penso é aquilo que eu acredito. Se eu penso que eu vou ficar velha, doente, com dificuldades motoras, eu vou ficar, porque é isso que eu tô acreditando. Se eu acreditar que eu vou ter uma velhice com força, com alegria, com disposição, se eu vou ter uma velhice com os meus músculos fortes, é isso que vai acontecer. Então, teve uma live que eu fiz entre escolha e decisão. A escolha, quando você escolhe algo, você tem a possibilidade de mudanças nessas escolhas. Agora, quando você toma a decisão baseado na escolha, então aí nada, nem ninguém vai interferir nessa decisão. Você tomou a decisão baseado numa escolha, então você vai até o fim. E eu tomei essa decisão de que eu não iria envelhecer com doenças, com desânimo. Por quê? Eu lembro de uma fala, e isso é uma crença. Eu lembro de uma fala que a mamãe dizia assim, depois dos 40, você vai começar a sentir dores. A gente não escuta muito isso? Você vai começar a sentir dores, a sua vitalidade já não é mais a mesma. Baseado no quê? Naquilo que falaram para nós? Minha mãe disse para mim, mas eu dizia para ela, mãe, ok, eu concordava, mas isso não era aquilo que eu acreditava, não era nisso que eu queria trabalhar para minha saúde. E eu já fiz um pacto aqui com o Papai do Céu. Se ele concordar, eu quero viver até os meus 100 anos. Tem possibilidade para isso? Com certeza tem. Hoje, os cientistas, estudos já mostram pessoas vivendo até 120 anos com vitalidade, com saúde. Agora, o que eu acredito? Então, aquilo que você acredita é aquilo que vai acontecer. Qual é a escolha que você está fazendo e qual a decisão baseada nessa escolha? Então, quando esse trabalhador falou isso para mim, eu fiquei pensando muito nisso, né? Quais foram as minhas escolhas e quais foram as minhas decisões para eu chegar aos 62 anos
com essa vontade de viver, com vitalidade, com propósitos. É claro que esses propósitos, eles vão mudando no decorrer das nossas vidas. Porque cada momento é um momento, são ciclos. Quando termina um, recomeça um outro. E a gente tem que preparar, né? E vai muito de acordo, nós fazemos parte da natureza. E vai muito de acordo com a natureza. Acaba uma estação, inicia outra. E para iniciar outra, a natureza, ela trabalha, ela se prepara para iniciar a outra estação. Aqui nós estamos na mudança do verão para o fall, para o outono, ok? Vocês, Brasil, primavera. Aqui é muito nítido, a gente percebe isso com muita grandeza, com muita clareza. Então ontem já choveu bastante, já mudando assim o visual da natureza. Aqui é muito arborizado, então você já percebe as folhas caindo, as folhas começam já a ficar todas alaranjadas, e aí vai caindo. Quando chega dezembro, as árvores estão limpinhas, com os galhos para receber a neve, para interiorizar. Então, pessoal, é se preparar, e se preparar para algo de uma forma planejada, de uma forma tranquila, de uma forma orgânica. Nada tem que ser. Quando as pessoas falam para você tem que ser assim, tá tudo errado. Não tem que ser. Porque o que é pro outro não é para você. É aquilo que você sente. Então, quando a pessoa falou isso, eu pensei assim, nossa, quais foram as minhas escolhas e as minhas decisões para que eu chegasse aqui desta forma, com propósito, com vontade de viver, com alegria, e o universo vai conspirando nas coisas que a gente acredita. Posso dizer para vocês 100%, tá? Então foi baseado nessa reflexão que eu trouxe hoje os 7 passos pra gente, os 7 passos fundamentais da saúde, que começam de coisas simples, e as pessoas sabem o que tem que fazer, sabem, até parece repetitivo. Eu vou colocar aqui os pontos fundamentais, esses 7 pontos fundamentais para potencializar a nossa saúde. São coisas simples que a gente sabe, mas o questionamento que eu quero deixar aqui, por que a gente não faz? O que está acontecendo dentro de mim que não está permitindo com que eu faça essas escolhas e que eu tome essa decisão? Tomar a decisão de envelhecer de forma saudável. É possível, tá? Então, assim, pessoal, olha para dentro de vocês e pergunte: como eu quero estar daqui 5 anos? Porque é assim, né? Hoje eu comento muito assim com a minha filha, eu falo muito com meu marido. O tempo é contado. Agora, como é que eu vou lidar com esse tempo? Para uma pessoa que tem 20 anos, o tempo é maior. Para quem tem 40, ainda você fala, tenho mais 40 para viver, se viver até os 80. Eu já tô com 62, né? Estou fazendo um cálculo aqui, um plano de vida de viver até os 100, com vitalidade. Agora, o que eu quero daqui 5 anos, daqui 10, daqui 30, daqui 35, no meu caso, vamos lá, até 35 anos. O que eu quero para mim? Como eu falei, os propósitos mudam, mas eu sempre tenho que ter um propósito. Hoje o meu propósito maior é trabalhar para mostrar para as pessoas de que é possível ser saudável, de que é possível ser feliz, de que é possível conquistar aquilo que nós desejamos. E a metodologia da Louise Hay me trouxe isso com muita clareza, sabe? Me potencializou todos os outros conhecimentos como educadora de 30 anos, potencializou e que fez eu tomar a decisão. É isso. Eu sempre fiz o que eu gosto. Sempre trabalhei com educação, sempre dei aula. Só que agora é um outro momento. Eu comecei a trabalhar com educação infantil. Hoje, o meu propósito é ajudar essas mães,
a educar, é ajudar as pessoas, os adultos, na maturidade, as mulheres em especial, a encontrar esse propósito a cada momento, a cada ciclo. E entrar neste último ciclo, no meu caso, de uma forma vivaz, com gratidão, com alegria. Quanta coisa eu aprendi e que eu posso passar para vocês, minimizando todo um sofrimento, minimizando essas crenças que colocam na cabeça da gente. Ajudar vocês a trabalhar com essas crenças. Então, assim, vamos parar de dizer eu não posso, eu não consigo. Se outras pessoas conseguiram, se eu conseguir, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Agora, aqui fica a predisposição que eu quero ter para mudança. A predisposição que eu quero ter para ter uma vida saudável. Como dizia Louise Hay. Ela não curou de um câncer sentada no sofá esperando que a coisa acontecesse. Teve um movimento ali intenso, de estudo em especial. E ela traz, nesse trabalho dela interior, ajudando pessoas quando ela tem esse diagnóstico do câncer, ela se isola para praticar todo esse conhecimento no seu próprio corpo. Então, o universo nos traz questões e desafios para dizer pra gente, agora é a hora. E aí a gente não pode desistir. Porque é a mesma coisa, nadar no meio do oceano e depois querer voltar para trás. Não podemos. Se chegou até nós é porque nós temos a capacidade de fazer a mudança, de sair da nossa zona de conforto. Fácil não é. Luísa ficou 6 meses trabalhando raiva, trabalhando perdão, trabalhando o auto-amor, trabalhando, estudando, entendendo como foi a vida dos antepassados dela. Trabalhou a questão corporal com alimentação, foi estudar sobre alimentação, o que fazia, o que funcionava melhor para o corpo dela. E aí ela foi, com o estudo da nutrição, ela foi alinhando aquilo que era bom, aquilo que não era. Que é o meu trabalho com o protocolo DARK, com alimentação holística. É entender o que funciona para o meu cliente. É entender, não é fazer restrições de alimentos, mas fazer substituições de alimentos. Começando pelo simples. Então, aqui a gente fala muito sobre bioindividuality, que é a questão biológica, cada um tem o seu sistema biológico que funciona de acordo com o seu programa, né, físico. Então é simples, sabe? Agora o que precisa entender é o que eu controlo, o que eu posso controlar. É o que o outro pensa sobre mim? Como, por exemplo, esse homem achou que eu tinha 62 anos e, nossa, como pode ser? Tudo bem, foi legal. O que ele estava pensando, né? Foi até positivo. Mas houve um questionamento da minha parte. Por que eu tenho que envelhecer de uma forma doentia, triste, sozinha? Não. Então eu vou cuidar daquilo que eu tenho controle. Eu tenho controle dos meus pensamentos, eu tenho controle das minhas emoções, eu tenho controle do alimento que eu preparo para o meu corpo, eu tenho controle das relações que eu quero ter, seja de amizade, seja a relação matrimonial, a relação com os meus filhos. Isso eu tenho controle. Agora, eu não tenho controle do que o outro pensa de mim, do que o outro acha que eu tenho que comer, do que o outro acha como eu devo planejar o meu dia. Disso eu não tenho controle. Parte dele. Por que a gente vai pegar os karmas que são dos outros? É dele. Tá no histórico dele, de programa de vida dele, não meu. Agora, o que eu tenho controle, eu vou trabalhar.
Combinado, pessoal? Então, essa era a dica que eu queria deixar aqui antes de iniciar esses 7 passos fundamentais para a saúde, que começa realmente do simples. Então, o primeiro passo, quem quiser anotar aí, depois vai ficar gravado também, né, lá na página do Instagram, mas o primeiro passo é a prosperidade nutricional. E quando eu falo em prosperidade nutricional, é exatamente o que eu acabei de falar sobre o trabalho de Louise Hay. É a gente entender quais são os alimentos que funcionam para nós. No protocolo DARC, quando eu trabalho com esse protocolo DARC, que é o protocolo que eu criei baseado na metodologia da Louise Hay, que é desintoxicação, amorosidade, DARC, A de amorosidade, R de reprogramação e C de conscientização. Então, essa prosperidade nutricional é entender o que funciona para mim. Eu vou desintoxicar o meu corpo. E aí vem a questão básica, simples. Primeiro, eliminar tudo que é alimento industrializado, alimentos modificados, GMO, são os alimentos que são modificados geneticamente. Substituir por a maioria das farinhas, que nem o trigo, não era o trigo que a gente comia, que os nossos pais, os nossos antepassados comiam, que no começo da humanidade era produzido. Ele é totalmente modificado. Então a farinha de trigo hoje, ela nos traz com essa modificação traz muita inflamação no nosso corpo, nas nossas juntas, né? Os carboidratos nós temos carboidratos complexos e carboidratos simples. Esses carboidratos simples, que é todas essas farinhas, esses grãos modificados, é o que traz muita inflamação. Então aí que eu falo, não é eliminar, teve a onda, né? Ainda tem vamos eliminar todo o carboidrato. Não, é comer o carboidrato correto. Quais as farinhas que é melhor, que vai trabalhar melhor no meu corpo? E temos N farinhas que não são tão modificadas, como a farinha de coco, a farinha de amêndoa, a farinha de aveia. São carboidratos com bastante fibra, que não são modificados, que trabalham no nosso intestino, né? Evitar esses cereais de grãos modificados. Incluir gorduras saudáveis. Então, cozinhar com óleo de coco, cozinhar com azeite, usar manteiga mesmo, não a margarina, o óleo de abacate. Esses são óleos nutritivos. Agora cada um vai ver o que funciona melhor para o seu corpo. Para fritura, então o óleo de coco é o melhor, que ele não fica aquela coisa saturada, né? Não é o óleo saturado. Então, essa é a primeira dica, prosperidade nutricional. Comer coisas que realmente tenham um peso nutricional e não pensando só em contar calorias. Então, por isso que eu falo, o emagrecimento, dentro desse protocolo que eu trabalho, dentro de toda essa metodologia da Louise Hay, é consequência. Não é o ponto primordial. Porque junto disso tem toda uma questão emocional e espiritual. Nós somos um conjunto. Então, o primeiro passo é prosperidade nutricional. Procure trabalhar, se alimentar com alimentos nutritivos. Tirar o açúcar, tirar os alimentos modificados, tirar os alimentos industrializados. Começa por aí, é a base, tá? Segundo passo, atividade física. Atividade física, não necessariamente você precisa ir numa academia e fazer atividade física na academia. Tem gente que não gosta. Mas procure uma atividade física que você se identifique. Por exemplo, eu gosto de dançar. É uma atividade física. Então, vai procurar uma aula de dança. Pilates. A própria musculação, eu também faço musculação. Ou simplesmente caminhar. É uma atividade física completa que todo mundo pode fazer.
E aí depende do quê? Da sua predisposição, sair da zona de conforto. Vamos lá, levantar de manhã, levanta 1 hora mais cedo, vai fazer a sua caminhada. Esteja frio, calor, vá fazer sua caminhada. Ah, não quero, Rosana, fazer uma caminhada. Então tá, então vamos ficar dentro de casa. Acessa canal do YouTube que tenha alguma aula de alongamento, de yoga, até de musculação mesmo, e tem aulas para várias idades, né? Então o pessoal fala, mas eu não consigo fazer, estou muito velhinho, estou com a idade avançada, minhas juntas. Tem a yoga da cadeira, gente. Você faz sentado. A questão é que o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, até tem a ginástica laboral nas empresas. Teve uma época que eu trabalhei com empresa. Então, nós fazíamos um programa de ginástica laboral. Você ficar sentado muito tempo não é aconselhável. Então, tem até aplicativos onde você pode colocar as pausas de trabalho. Então, tá muito tempo sentado, vai lá, levanta, dá uma volta, estica, faz o alongamento. O corpo precisa desse movimento. O seu cérebro precisa reconhecer que você está em movimento. E aí é um ponto básico para a saúde, para flexibilidade, para fortalecimento dos ossos. O exercício físico, principalmente depois dos 40, a gente vai perdendo massa muscular. É fundamental que a gente faça para não estar perdendo tanto essa massa muscular. Criar resistência. Não é por estética, mas criar resistência. Cada vez que eu vou na academia, que eu vou fazer mudança de peso, eu falo assim, bom, a minha neta mais velha pesa tanto, a minha neta mais nova pesa tanto, neto mais novo. Então, eu tenho que estar no between, no meio. Quanto de peso eu consigo? Claro que eu vou fazendo isso dentro do meu limite, mas vai me dando um parâmetro, é um propósito, sabe? Vai me dando um parâmetro do tipo, eu já consigo carregar a Emanuela de forma tranquila. A maneira como você se posiciona, né, ereto, né? Aquela pessoa que tá sempre assim, sabe? Parece que tá carregando um peso nas costas. Então, alinhar a postura. Procurar terapias que ajudam nisso. Eu faço quiropatia, que é o alinhamento da coluna, acupuntura, para trabalhar a questão dos chakras, né, esses pontos energéticos. Então, tem coisas que dá para fazer. Mas eu não tenho dinheiro. Então, vamos lá, vamos começar do simples. A caminhada, todo mundo tem uma televisão em casa que pode acessar. A questão é sair da zona de conforto. Então, o segundo passo é a atividade física. Terceiro passo, repouso. As pessoas estão perdendo esta capacidade de ativar o seu momento de repouso. Dormir mesmo, é dormir. E aí, o que eu percebo? Eu tenho uma série de clientes, principalmente aqui, tomando melatonina para poder ativar este hormônio para dormir. E por que disso? Porque essa vida agitada, essa desconexão, o fato de não parar um pouquinho e perceber a nossa respiração, criar uma rotina de sono. Tudo precisa. As pessoas falam assim, a rotina é muito chato, eu não gosto de rotina. Gente, tudo na vida da gente precisa de um planejamento. A rotina, ela é positiva. Qual é o olhar que você tem? Eu sempre coloco isso. Qual é o olhar que você tem para? O que você faz para não dormir? É a primeira pergunta. Em tudo que não tá legal, o que eu tô fazendo para ficar ansiosa? Como eu estou fazendo para ficar ansiosa? Como eu estou fazendo para não dormir? Como? Quando eu sei o como, quais são as estratégias que eu estou usando para não dormir, vem a reprogramação mental. Muda. Então eu vou usar de todas essas estratégias que eu percebi. Eu estou assistindo muita televisão,
Eu tô comendo demais antes de dormir. Eu tô muito agitada, com os meus pensamentos. Eu tenho pessoas... A minha casa é muito movimentada, então eu acabo não dormindo porque eu tenho que cumprir a tarefa de todo mundo e fazer as coisas para todo mundo. Isso é como eu tô fazendo para não dormir. Então eu pego todos esses comos, eu vou mudar pro lado positivo. Então se eu estou assistindo televisão demais, eu vou desligar todos os aparelhos eletrônicos 2 horas antes de eu dormir. Se eu estou agitado demais, eu vou parar, sentar e entrar dentro do meu eu. Perceber a batida do meu coração, perceber a minha respiração. Vou acalmando, vou dando comando pro meu cérebro para acalmar. Eu vou desligando as luzes e vou ficando um pouquinho mais na penumbra. Percebe? É rotina. Tô comendo demais. Quando você come demais e já vai dormir, a sua digestão à noite ela é muito mais lenta. Então, o ideal é comer 2, 3 horas antes de dormir, para que você possa ter um sono reparador, para que a sua energia não esteja concentrada na digestão, mas sim na produção desse hormônio que é a melatonina. Então, fazer do ambiente, preparar o ambiente para o sono. Preparar a sua mente para o sono. E esse botãozinho tagarela que fica... Você tem que fazer, você... Desliga. Sabe, tem uma técnica da PNL que é desligar mesmo. Desliga. Vai abaixando essas falas tagarela até este sono vir. E agradecer no final do dia. Sabe? Então... isso é fundamental, essa rotina do sono é fundamental, para que você realmente tenha um sono reparador, né? Depois a quarta, quando a gente coloca o nosso cérebro em movimento, nós vamos criando novas conexões neurais. Então a importância do estudo. Nesse trabalho de autoconhecimento a gente precisa estudar. Eu falo para as minhas mães, que eu trabalho com educação parental, né, orientando mães. Antigamente a gente educava muito pela intuição, pelo que os nossos antepassados falavam. Hoje nós temos a possibilidade do conhecimento. Então, procurar conhecimento, como Luíse fez. Ela foi conhecer, para ela entender como o corpo dela funcionava, qual a alimentação que funcionava, ela foi estudar sobre alimentação. Ela foi entender sobre alimentação. Então, para trabalhar no nosso autoconhecimento, é buscar conhecimento, é estudar, é procurar fazer novas atividades, aprender uma nova língua, escutar música, músicas que você gosta, cantar essas músicas. Então, isso vai ativando na gente essa motivação, sabe? A gente vai prestando atenção nos detalhes. Então respira fundo, escuta aquela música com atenção. Isso vai dando estímulo para o cérebro, vai fazendo novas conexões neurais. Então procure novas propostas, fazer coisas diferentes. Uma dica que eu dou é errar de propósito, sabe? Então, Luíse tem um exemplo que ela dá num dos livros, que ela fala assim, tem várias maneiras de lavar a louça. Tem várias maneiras, esse é o exemplo que ela dá. Aqui eu tô dando outra dica. Se a gente perceber, quando a gente vai entrar no banho, a gente toma banho sempre começando do mesmo lugar, né? Eu começo aqui de cima, eu começo pelos braços. Tenta prestar atenção nesses detalhes. Vamos começar a tomar banho de uma forma diferente, sabe? Vamos lavar a louça de forma diferente. Vamos tentar escrever, não com a direita, mas com a esquerda. Quem escreve com a esquerda, vamos escrever com a direita. Isso faz novas conexões. Aprender uma nova língua. É isso. E é isso que eu faço o tempo todo, gente.
é ser curiosa, como a criança. A criança, ela é curiosa, ela quer saber como faz, como deixa. Ela não tá preocupada se o outro tá prestando atenção, se ela vai errar, se ela não vai errar. E lembrando, o erro faz parte. Se não tivesse o erro, como que a gente ia aprender? É através do erro que nós aprendemos. 5. Afeto. Todos nós procuramos afeto. Todos nós precisamos desse aconchego. Mas o que nós precisamos entender é que esse afeto, ele não pode tá conectado só com o outro. Primeiro é aqui dentro. Trabalhar este amor comigo mesmo, né? Eu falo que eu estou vivendo um momento de paixão comigo mesmo. É levantar pela manhã e dizer, Rosana, olhar no espelho, exercícios de Luiz Hay, e dizer, Rô, o que você pode fazer hoje para que seu dia fique ainda melhor? Rosana, eu te amo. Você é uma pessoa maravilhosa. Que seu dia seja abençoado. Então, antes de eu mandar para vocês um bom dia, de eu colocar lá no meu story, eu já fiz isso na frente do espelho comigo mesmo. Então, aconteça o que acontecer no dia, eu tenho um outro olhar para a questão. E tudo que acontece, eu sempre paro para pensar, para respirar, não dar aquela resposta na impulsividade. Então, este afeto, ele tem que expressar apreciação e agradecimento pela tua vida. Se você não se gosta, quem é que vai gostar de você? É você em primeiro lugar, isso não é egoísmo. Isso é amor. Amor incondicional por você. Quem é a pessoa mais importante desse mundo? É você. E aí, quando esse amor vai expandindo em você, você vai se amando do jeito que você é, do jeito que você tá agora. Não importa se eu tô gorda ou magra, se eu tô cheia de mancha ou não, se eu tô cheia de ruga ou não, não importa. Porque nem o nosso corpo é nosso. Não é nosso, porque a hora que acabar a nossa vitalidade, o nosso corpo, ele vai deteriorar. E o que vai lá para cima é o nosso espírito. Percebe? Então nós não somos dono de nada. Para que esse apego? Mas nós precisamos cuidar desse templo. Porque é ele que nos permite cumprir aquilo que nós viemos fazer nesse planeta Terra. Percebe? Que coisa linda que é a criação do nosso corpo e da nossa essência. Então este afeto tem que estar aqui, afeto comigo para comigo, o amor para comigo e a gratidão pela vida, tá? Próximo passo, contato com a natureza. Então, é super importante, eu falei que tudo é energia, né? Tudo é energia. E nós precisamos descarregar, às vezes, essa energia negativa que fica, que consciente e inconscientemente a gente acaba, às vezes, captando. Então, entre em contato com a natureza. Ao fazer sua caminhada, vai para uma praça, quem tem uma praça perto, vai para um parque, para a praia, para um jardim da sua própria casa, tira o sapato, entre em contato com essa energia da Mãe Terra, sabe? Descarregando e recebendo. Descarregando e recebendo. Respirando esse ar com amor e eliminando na inspiração tudo aquilo que não te pertence. A natureza nos traz resposta, observa, sente. Agora aí no Brasil entrando a primavera, o nascer das flores, aqui o outono chegando, caindo, né? Essas folhas douradas. Quanta beleza essa natureza nos traz. Quanta energia ela nos
coloca. Mas vamos dar oportunidade para o nosso corpo entrar com contato com a natureza, tá? Que é isso a gente chama de grounding, que é o aterramento. A gente precisa aterrar. E quando a gente pisa descalço, tem gente que não gosta muito de andar descalço, né? A gente aterra, a gente troca esses elétrons. E isso é comprovado cientificamente. Gente, eu já me perdi aqui nos passos. Eu falei, então vamos lá, vamos só recapitular se eu falei o 7. Eu já falei o 7, pessoal, eu me perco aqui no processo. Falei sobre prosperidade nutricional, atividade física, repouso, o terceiro. O quarto, estudo, né? Então, estudar, se conhecer, esse autoconhecimento, para fazer coisas diferentes, para criar novas conexões neurais. Falei com o contato da natureza, o silêncio, que foi o último que faltou, é o 7. Falei sobre afeto e o silêncio. O silêncio é super importante. É no silêncio que a gente encontra... Nena, então, eu me perco. Falei 6 passos, agora esse é o 7º, silêncio. É no silêncio que a gente encontra todas as respostas que a gente precisa. Como eu falei, nem sempre é necessário você responder de forma imediata, tá? Para, pensa, reflita. Pergunta para o universo aquilo que você precisa saber. É no silêncio. É no silêncio que a gente entra em contato com as nossas necessidades. E através desse silêncio, nós vamos recebendo as respostas no momento e na hora certa. Às vezes ela não vem de imediato e não precisa ficar ansioso. Eu parei, eu perguntei para o universo o que eu preciso saber, mas a resposta não veio. Não tem problema, porque ainda não é o momento. Então respira. Respira o amor. E elimino tudo aquilo que não me serve. E a hora que eu estiver pronta para receber essa resposta, o universo vai me dar essa resposta. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui só para terminar. E é isso mesmo, sabe? Toda vez que eu preciso, em todo o meu trabalho, eu digo muito assim. Eu me coloco sempre pronta a fazer tudo aquilo que me pede. Desde que esteja de acordo com os meus valores, com as minhas necessidades. E nesse trabalho, como Health Coach, eu sempre me coloco para o universo como um instrumento. E aí eu coloco assim, nesse momento, não sou eu quem realiza as minhas obras, mas é Deus que realiza através de mim. Eu falo Deus, mas a gente pode colocar é o universo que realiza através de mim. Porque nós somos instrumentos. Mas para que a gente possa, e não sou eu, é todo mundo, cada um dentro das suas habilidades e possibilidades. Quando eu me coloco como instrumento do universo e coloco as minhas questões, eu estou aberta, eu estou entrando nesse espaço de possibilidade e eu estou aberta para receber aquilo que é necessário para o meu crescimento pessoal, moral e espiritual. Percebe? Então, tire esse momento do dia, principalmente quando você percebe que você está muito agitada. Não precisa muito, 5 minutos. Agora é o meu momento, eu vou relaxar, eu não quero conversar. Depois eu converso. Eu não quero resolver isso agora. Depois eu resolvo. E aí para. Respira amor. E libera tudo aquilo que não te serve. E pergunta para o universo aquilo que você quer. E se não veio a resposta, gratidão. No momento certo, o que eu preciso saber me será revelado. Então, é isso. Percebe que tudo isso é muito simples. A gente sabe o que tem que fazer. Mas aí entra aquela questão que eu falei lá no início. São escolhas e dessas escolhas eu vou tomar a decisão. Escolhas eu posso ir mudando, que são as estratégias no meio do caminho. Mas a decisão, ela tem que ser cumprida.
A decisão, quando você toma uma decisão, não tem nada que faça você mudar. Eu vou dar 2 exemplos disso. Há um ano atrás, eu sempre tive um grande sonho. Um grande sonho que sempre ficou na minha mente. E eu sempre fui alimentando esse sonho no jardim da minha mente. Regando, cuidando, molhando. Que era ir para a Grécia. Eu precisava dividir isso com vocês. E um ano atrás, eu estava fazendo um trabalho voluntário. Eu faço um trabalho voluntário numa instituição que é Fraternity Without Borders, Fraternidade Sem Fronteiras aí no Brasil, com um grupo, né, de pessoas que faz parte da organização, e um amigo nosso, eu tô indo pra Grécia o ano que vem, que era esse ano. E automaticamente, Rosana, eu também vou, sem saber como, assim, naquele momento eu não tinha condições para, tá? Mas é o que eu falo, é alimentar. Mas isso de ir para a Grécia é algo que eu tenho desde a minha adolescência. Eu gostava muito de estudar história, sabe? Toda a mitologia da Grécia, os filósofos, né? Dentro do estudo filosófico, né? A questão de Sócrates, espiritualista, tudo isso me encanta muito. Bom, resumindo a história, eu alimentei isso durante muitos anos. Ano passado veio a possibilidade, mas não foi possível, mas continuei planejando para o processo. E amanhã eu estou embarcando para a Grécia por 2 semanas. Então, assim, eu estou muito feliz. E isso é só mostrar para vocês que tudo é possível. Se eu posso, todo mundo pode, sabe? Isso é uma das coisas. Outra questão, eu sempre falava, vai chegar um momento da minha vida em que eu vou trabalhar para mim. Sem ter que trabalhar num espaço corporativo, no meu caso sempre foi escolas, né? E hoje eu trabalho para mim, ajudando pessoas. É possível. Então, pessoal, por favor, acreditem em vocês. Acreditem. Se eu posso, todo mundo pode. É só uma questão de decisão. Eu decidi que eu ia chegar nessa faixa etária do jeitinho que eu tô. Sem medicação, sem doença, com vitalidade. Eu trabalhei para isso. Eu trabalhei na minha alimentação, eu trabalhei nos meus exercícios físicos. Todos esses passos aqui que eu tô dizendo para vocês, foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz essa escolha. E aí eu tomei a decisão de que nada, aonde eu estivesse, ia tirar eu da rota. Nada. E é por isso que eu cheguei neste momento de vida da maneira que eu tô aqui agora, feliz, contente, tá bom? Então é isso. Então, pra terminar, pessoal, eu vou pedir pra vocês, quem tá aqui agora, assim que eu colocar a live gravada no Instagram, por favor, eu vou pedir pra vocês, deixa lá um comentário, né? Porque é isso que vai multiplicando o nosso trabalho. Então, deixa um comentário, deixa o like de vocês, porque a ideia aqui simplesmente é aumentar essa corrente de amor, essa corrente de autoconhecimento, para a gente trabalhar para um mundo melhor. E cada um, só o fato de dar um like ali já está fazendo a diferença. Não só para você, mas está fazendo a diferença para o mundo. Compartilhando, mandando os aviãozinhos, né? Tá fazendo, porque nós precisamos escutar coisas boas, palavras boas. Por que tanta desgraça? Por que a gente foca nisso? Vamos focar no bom, sabe? Vamos compartilhar, vamos dar ibope. Só o amor vai terminar com a guerra, só o amor vai terminar com as ansiedades, com as descrenças. Só o amor. Então é isso que eu peço, para que o nosso trabalho, quando eu falo nosso, ele se propague. E isso depende da ajuda de vocês. Tá bom, pessoal? No YouTube, vai lá, tem várias meditações. Siga lá o nosso canal. E vamos junto, tá? Trabalhar nessa corrente de amor. Tô aqui junto com vocês, sempre naquilo que precisarem. E vamos terminar com uma palavra de Louise Hay, com uma mensagem de Louise Hay, que deixou tanto ensinamento, né? Então vamos propagar esse lindo ensinamento. Se acalme, respire fundo e preste atenção nessas palavras. Alimente e nutra o seu corpo e a sua mente com essas palavras. Na infinidade da vida, onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo.
Acredito num poder maior do que eu, que flui através de mim, cada momento, cada dia. Abro-me à sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência no universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber, me é revelado a mim, e que seja o que for que eu precise, venha a mim, na hora, no espaço e na sequência certa. Tudo está bem no meu mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o dia seja repleto de bênçãos e de novas conquistas. Um beijo no coração de cada um de vocês e gratidão por estarem aqui. Para quem não assistiu, isso vai ficar gravado e compartilhe boas palavras, compartilhe amor. Beijo no coração. Bye, bye. Olá, Fernanda, obrigada por você estar aqui. Simone, Nena, João, gratidão, gratidão. Regina, Simone, Nena, oh, meus amores. Camilinha, minha linda, minha companheira de jornada. Camilinha é que me ajuda aqui nas redes sociais. Beijo, pessoal. Qualquer dúvida também, tá? É só mandar por e-mail e tamo junto. Beijinhos. Bye.